14 Fev 2022. Cor litúrgica: branco. Sexta semana comum. Segunda-feira. Primeira leitura. TG 1:11. Início da carta de São Tiago. 1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que vivem na dispersão. Saudações. 2 Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria. 3 Por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. 4 Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. 5 Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. 6 Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. 7 Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. 8 O homem de 2 almas é inconstante em todos os seus caminhos. 9 O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação. 10 Mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. 11 Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor, e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 118, venha a mim o vosso amor e viverei. Venha a mim o vosso amor e viverei. Antes de ser por vós provado, eu me perdera. Mas agora sigo firme em vossa lei. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Sei que os vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Evangelho, MC 8:11-13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 11 os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. 12 Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. 13 E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Cristo deve ser sempre o maior sinal de sua vida. 14 de fevereiro de 2022. O suspiro de Jesus é interessante. Essa manifestação do Senhor que vai muito mais além do que um suspiro físico, porque esse suspiro de Jesus é uma exortação a cada um de nós. É uma exortação forte à incredulidade que, muitas vezes, ronda o nosso coração. Muitas vezes, estamos atrás de sinais, procuramos sinais e deixamos de olhar para o Senhor, para as coisas que são muito evidentes, para as coisas que já são testificadas para cada um de nós na palavra de Deus. Então, esse suspiro de Jesus é também para nós, uma pausa de reflexão para que eu e você examinemos a nossa consciência, se também nós não corremos atrás dos sinais. Pedimos sinais por 2 motivos. Quando a nossa humanidade precisa de uma confirmação, precisa se libertar de uma dúvida, de uma interrogação, ou quando queremos ganhar tempo e não nos questionar sobre alguma coisa. Quando algo nos incomoda e não queremos deixar que aquela realidade penetre o nosso interior, queremos imediatamente as confirmações externas. O maior sinal já nos foi dado.
Deus nos deu seu Filho amado. A resposta de Jesus, após esse suspiro, é: não será dado um sinal a esta gente, ou seja, para esses corações que vivem na incredulidade, na falta de confiança, na falta de esperança em Deus, não será dado um sinal. Não existe diálogo com quem instrumentaliza os sinais, as palavras, os fatos, pensando somente no interesse próprio. Diálogo interrompido, quando nós nos fixamos nestes sinais, quando deixamos que o próprio ritmo da vida vá nos apresentando as evidências de onde está a vontade de Deus e para onde deve caminhar a nossa vida. Deus fala através dos fatos, mas não são aqueles fatos extraordinários, mirabolantes, mas sim os fatos corriqueiros da nossa vida, as realidades próprias da nossa vida. Jesus não gosta do tipo de manobra interesseira, que manipula as suas intervenções e as suas graças para o interesse pessoal. Jesus manifestou isso de forma muito clara. Deixemo-nos surpreender pelo Senhor, não corramos atrás dos sinais, não nos fixemos nos sinais, mas deixemos que a própria graça de Deus e o próprio movimento dele na nossa vida nos surpreenda, traga-nos coisas novas e belas. Abramos os nossos olhos. Diante de uma realidade, diante de um fato, o sinal desaparece, o sinal não é mais necessário, e o amor de Cristo está diante dos nossos olhos, a graça de Cristo está diante de nós. E se Cristo está diante de nós, dentro de nós, não precisamos correr atrás dos sinais. O maior sinal já nos foi dado. Deus nos deu seu Filho amado. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia São Valentim, dia em 14 de fevereiro, a Igreja celebra o dia de dois santos mártires, o Padre São Valentim e o Bispo São Valentim de Terni. Protetores dos namorados e noivos, ambos os santos Valentim viveram na mesma época no século III. Os dois foram mártires e lutaram pelo matrimônio cristão. Por isso, o Dia dos Namorados em várias partes do mundo passou a ser chamado em inglês de Valentine's Day ou Dia dos Valentins. Solteiros nas batalhas. O Padre São Valentim viveu em Roma no tempo do imperador romano Cláudio II, 268-270, o gótico. O império enfrentava vários problemas, com um grande número de batalhas perdidas. Segundo a tradição, o imperador atribuiu a culpa aos soldados solteiros, pois julgava que os solteiros eram menos ousados nas batalhas. Feriam-se levemente e, logo, pediam dispensa. Conseguiam um afastamento e, quando voltavam, estavam casados. Uma vez casados, não se arriscavam mais, com a intenção de voltar vivos. Isso, segundo Cláudio II, enfraquecia as legiões romanas. Por isso, o imperador proibiu o casamento dos soldados. Ousadia e martírio do Padre Valentim continuou incentivando e celebrando os casamentos secretamente. Quando Cláudio II soube, mandou prender o padre e interrogou-o diante do povo. As respostas de São Valentim defendendo o matrimônio como união sagrada, querida por Deus e sacramento, impressionaram o imperador e todo o povo. Por isso, o imperador enviou-o apenas para uma prisão domiciliar. Porém, o local indicado para a prisão foi a casa do prefeito de Roma, chamado Astério, que era pagão e tinha uma filha cega. São Valentim curou a sua filha e conseguiu a conversão de toda a família. Ao saber disso, o imperador mandou que fosse açoitado e, a seguir, decapitado na Via Flamínia no dia 14 de fevereiro de 269. Bispo conselheiro Dom Valentim teria o dom extraordinário do conselho. Ele ficou famoso por conseguir reconciliar inúmeros casais de namorados.
Conta-se que um dia ouviu dois jovens namorados discutindo ao lado de seu jardim e foi até eles. Chegou com uma linda rosa na mão, o capuz sobre a cabeça, o semblante sereno e sorridente. A figura daquele bom idoso e a delicadeza da rosa acalmaram os dois namorados. Em seguida, deu a eles a mais valiosa lição. Pediu que os dois segurassem o caule da rosa com todo cuidado para não se espetarem. Eles assim o fizeram. Depois, São Valentim explicou-lhes a beleza do sacramento do matrimônio e da união de corpos. E ensinou-lhes que as rosas são lindas, perfumadas, delicadas, mas têm espinhos. E elas não vivem sem espinhos. Assim também são as diferenças entre o casal. É preciso conhecê-las, respeitá-las e tratá-las com delicadeza, para que nenhum dos cônjuges seja ferido. Agindo assim, serão felizes e as brigas desaparecerão. O jovem casal aprendeu a lição. Pouco tempo depois, o santo bispo celebrava o casamento dos dois. Depois disso, sua fama de casamenteiro se espalhou. O martírio Dom Valentim, estando em Roma no ano 272, converteu um famoso filósofo grego chamado Crato e, além dele, mais 3 de seus discípulos. Isso levou-o a ser denunciado, preso e julgado pelo imperador Aureliano. Crato e seus discípulos defenderam o bispo no julgamento, porém, de nada adiantou. São Valentim de Terni foi condenado e decapitado no 14 de fevereiro do ano 273. Os 3 filósofos recém-convertidos tiveram o cuidado de resgatar seu corpo e transportarem-no para a cidade de Terni. Lá, ele foi sepultado. A Igreja incluiu São Valentim de Terni, bispo e mártir, no calendário litúrgico, o protetor dos namorados e dos jovens. Suas relíquias estão guardadas na Igreja das Carmelitas, em Terni, que hoje faz parte de Roma. Ao lado da urna de prata que guarda seus restos mortais, tem a inscrição: São Valentim, patrono do amor. Há ainda na igreja um lindo vitral que mostra a imagem de São Valentim abençoando um jovem casal ajoelhado e os dois seguram uma rosa. Oração a São Valentim de Terni. São Valentim, que semeastes a bondade, o amor e a paz na terra, sede meu guia espiritual. Ensinai-me a aceitar os defeitos e as falhas do meu companheiro e ajudai-o a reconhecer as minhas virtudes e vocações. Vós, que compreendeis os que se amam e desejam ver a união abençoada por Cristo, sede nosso advogado, nosso protetor e nosso abençoador. Em nome de Jesus. Amém. Outros santos e santas celebrados em 14 de fevereiro. Santos Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Irmãos naturais de Tessalônica 869. 885 São Vital, da Itália. Data Inc. São Zenão, mártir na Itália. Data Inc. Santos mártires Baciano, Toniano, Proto, Lúcio, que foram lançados ao mar. São Sirião, presbítero, Agatão, exorcista, Moisés, que foram queimados no fogo. São Dionísio e Amônio, passados ao fio da espada, todos no Egito. Data Inc. Santo Eleucádio, bispo na Itália. S. 3 Santo Alcêncio, presbítero e arquimandrita na Turquia. S. V. São Nostriano, bispo na Itália. C. 450 Santo Antonino, abade na Itália. C. 830 São João Baptista da Conceição Garcia, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade, que empreendeu a renovação da Ordem na Espanha 1613. Texto: Professor Felipe Aquino, editora Cleofas Produção. Fernando Fantini, Comunidade Canção Nova.